Olá, boa noite a todos. Então, meus amigos, eu quero contar um pedacinho do meu testemunho aqui para exaltar a Deus, para que você venha entender um pouco a minha história. Não fica chateado comigo não, irmãos. Vocês não sabem quanto tem sido para mim doloroso, tem sido difícil para mim estar sem jogar KOF, porque o que eu mais amei nessa vida e ainda gosto é jogar KOF. Mas Deus não agrada, infelizmente eu tive que parar por causa disso. E Deus me chamou para o Evangelho para justamente pregar contra aquilo que eu mais amei, que é jogar KOF. Você não tem noção, irmãos. A minha luta tem sido incessantemente contra os jogos. Eu tenho jejuado, orado, lido a Bíblia constantemente. Mas eu vou vencer, que eu sei que a minha vitória vai ser no reino dos céus. Irmãos, vou te contar um pedacinho do meu testemunho para que você venha entender. Eu nasci em 1982, irmãos, e minha mãe ali era separada do meu pai. E todos os finais de semana eu morava no bairro e meu pai na Vila Canaã. Todos os finais de semana eu chegava ali, eu e minha irmã, tinha uns 9 anos, eu lembro como se fosse hoje. Eu chegava ali naquele bar, irmãos, estava lá meu pai com a barba do Raul Seixas, com os cabelos todos cacheados. E nessa época era a década de 90 ainda, 91, 92, 93, mais ou menos. Aí eu chegava ali, irmãos, meu pai estava ali, ele me dava aquele abraço e falava: esse aqui é meu garanhão, e pra minha irmã, essa aqui é minha princesa. E bem na esquina tinha um fliperama, irmãos, onde meu pai me levava lá, me dava ficha, eu ficava lá jogando, entendeu? Aqueles joguinhos de fliperama nos sábados, passando aqueles sábados ali com meu pai. Aí tinha uma sorveteria do lado, ele pagava sorvete, pizza, e me dava aquele abraço apertado, e aquele melhor abraço que eu já tive foi o abraço dele. Aí ele falava: esse aqui é meu garanhão, e pra minha irmã essa é minha princesa. Então, irmãos, eu cresci tendo muito amor com meu pai, mas meu pai era usuário de drogas, irmãos. Meu pai fumava maconha e injetava cocaína na veia. Ele injetou tanta cocaína na veia, irmãos, na veia dos braços, que as aveias do braço começaram a estourar. De repente, ele começou, como estourou todas as aveias do braço, não tinha mais como ele injetar cocaína ali, ele começou a injetar cocaína na veia da barriga. Então, amigos, passando assim, ele injetando, ele começou, teve uma briga com o meu tio Manelzinho, que era irmão deles. Eu tinha meu pai, tio Manelzinho, tio Eurípides e mais alguns outros tios. Aí, irmãos, ali ele brigando com meu pai, ele brigou com meu pai ali por causa de droga, meu pai não quis dar droga pra ele, e minha mãe conta que esse tio meu deu uma acabada de vassoura bem no pulmão do meu pai, e ele foi parar ali nos hospitais, e no hospital, chegando ali, ele internado ali algum tempo ali, ele internado, os médicos chegaram na minha mãe depois de alguns dias ele internado: olha, a gente acha que ele vai morrer. O nome dele, irmãos, falou assim: olha, nós achamos que ele vai morrer porque tem tanta cocaína no corpo dele que não deixa os remédios fazerem efeitos. Então, meu pai tinha tanta cocaína no corpo dele que a acabada de vassoura com o meu tio Manel deu nele, perfurou o pulmão dele, e os remédios que os médicos estavam dando para ele não curava ele. E minha mãe chegou ali, os médicos falando para minha mãe que ele ia morrer naquele dia. Minha mãe foi lá para casa chorando, chegou lá em casa assim, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 11 anos de idade, em 1993, e chorando assim, falando que meu pai ia morrer, seu pai vai morrer, Flávio, seu pai vai morrer. Eu fui para de trás da casa assim, desesperado, olhei para os céus, olhei para as estrelas, olhei para a lua e disse: Deus, se o Senhor, eu chorando assim, Deus, porque minha tia sempre me levava na igreja, eu criei em Deus com apenas 11 anos de idade, eu disse: Deus, se o Senhor salvar meu pai, eu vou. Senhor, se o Senhor salvar meu pai, eu vou pregar a tua palavra, vou trabalhar para o Senhor, vou fazer o que o Senhor quiser nesta terra. Irmãos, aí, o que aconteceu? No outro dia cedo, o mesmo tio que deu a acabada de vassoura no meu pai, tio Manelzinho, chegou lá em casa falando: olha, vai ser o velório do seu pai, ele morreu lá no cemitério Santana. Aí eu comecei a espernear e tal, minha mãe também, aí nós foi pro velório, chegou lá, eu tava lá vendo meu pai naquele caixão, aquela dor assim constante.
Sabe, meu pai ali naquele caixão, eu lembro como se fosse hoje. É muito doloroso pra mim, eu não gosto de lembrar disso, irmãos. Mas eu tô lembrando só pra exaltar a Deus, porque eu devo isso a Deus. Deus é meu próprio pai, eu tenho ele como meu próprio pai. Então, irmãos, eu vendo ali naquele velório, meu pai ali naquele caixão, Xanagabasturiano da Labaia. Passando ali algum tempo, eu apenas com 11 anos de idade, eu lembro que naquele velório ali naquela manhã, eu ali balançando meu pé e olhando pro meu pai, aquele que era o meu herói, que era aquele que me levou a primeira vez nos fliperama, para jogar fliperama, para jogar videogame, jogar aqueles jogos de aviãozinhos, jogar aqueles jogos de lançamentos da década de 93. Aquele que eu mais amava nessa terra, junto com a minha mãe, eu vendo ele morto ali naquele caixão. Então, irmãos, quando eles falaram assim, um amigo do meu pai falou assim: Flávio, despede do teu pai que nunca mais você vai ver o teu pai. Quando eles falaram isso, irmãos, eu comecei a espernear, a gritar, fui pro rumo do caixão, eles foram fechar o caixão e aquilo me doeu muito, irmãos, mas muito. Eles pegaram o caixão, atravessaram a rua e fui levando direto pro túmulo. Vários amigos do meu pai, chegado ali no túmulo, irmãos, eles pegaram o caixão, colocaram lá no túmulo, desceram o caixão e começaram a jogar terra. E eu chorando e gritando, eu lembro como se fosse hoje. E eu pus a culpa em Deus. Deus não tinha culpa, irmãos, disso. E eu cresci revoltado com Deus. Eu disse assim: Deus não quis salvar meu pai, então agora também eu vou ser igual ao meu pai. Deus, ele não quis salvar meu pai. Eu pedi para ele salvar meu pai, então agora eu vou viver a vida que meu pai viveu. Passou alguns dias ali, eu coloquei uma caixinha de engraxate nas costas e comecei a andar pelas ruas de Goiânia. Aí eu conheci um rapaz que o nome dele era Marco Túlio Pires Ferreira, o apelido dele era Magrelo. A gente começou a andar nas ruas, aí ele era engraxate, eu também. Aí ele começou a me oferecer drogas. Ele começou a me oferecer cigarro, bebida, depois vários tipos de droga, maconha, cola, várias drogas. Aí eu falei: meu pai bebia, eu vou beber também. Meu pai fumava, eu vou fumar também. Meu pai usava drogas, eu vou usar também. Deus não quis salvar meu pai, então agora eu quero ser igual ao meu pai. E ele também, irmãos, a mãe dele era feiticeira, a mãe dele fazia obras de bruxaria, tinha dado ele para os demônios. E ele era meio revoltado também por a mãe dele já ter morrido, que os demônios levaram a mãe dele. Aí, irmãos, ele também estava vivendo uma vida assim, e ele mexia com obra de feitiçaria. E a gente andava assim pelas ruas de Goiânia e tal, certas vezes assim, a gente usando drogas, e eu vendo assim o poder saindo das mãos dele assim, no mundo espiritual. Aí eu falei pra ele: por que nós não usamos esse poder? Eu com apenas 11 anos, 12 anos de idade. Por que nós não usamos esse poder que tá saindo da sua mão aí? Eu vendo um poder mesmo, irmão, mas era o poder de bruxaria, de feitiçaria. Aí eu falei pra ele: por que a gente não usa esse poder aí pra fazer o bem às pessoas, irmãos? Aí ele ficava calado, entendeu? Eu não sabia que era poder de demônio, poder de bruxa. Ele tinha poder de bruxaria assim, que ele colocava a mão assim, irmãos, assim, ó, ele empurrava até litro de óleo, negócio esquisito mesmo. Ele ia roubar, assim, nós pequenininhos, 13, 14 anos, ele ia roubar assim, ele passava, pegava 20 calças assim de camelô, calça jeans, isso na década de 94, ele pegava assim, ninguém via, ele saía com um monte de roupa assim, ninguém via, irmãos, era esquisito assim, porque ele era cobra de feitiçaria mesmo. Uma vez eu fui na casa dele, chegou lá, ele tava dentro da casa dele assim, eu falei: deixa eu entrar. Aí ele falou: não, você não pode entrar. Ele já sabia que Deus me protegia, ele sabia que Deus tinha obra na minha vida. Aí eu olhando assim, irmãos, eu cheirando cola, usando aquelas colas assim, que as drogas fortes, de fora da casa dele assim, ele sozinho dentro da casa dele lá assim com a mulher. Aí olhando assim, debaixo da casa dele assim, da janela assim, da porta da casa dele assim, tinha um demônio assim, de cabeça pra baixo. E lá dentro assim, ele cortando o pulso, o sangue dele caindo assim, derramando assim no pulso dele. E eu vendo um monte de demônio chupando o sangue dele assim, irmãos. E foi passado algum tempo, ele me chamou uma vez pra entrar numa loja, nós era de menor ainda, tinha uns 17 anos, pra roubar, pra nós consumir drogas. Na época era uma droga chamada Merla, que tinha em Goiânia.
Aí e tinha uma galeria assim, ele falou, não, abri a porta, vamos lá, me ajuda a carregar as roupas lá, que não vai trocar em troca de droga. Aí eu, bobo, criança, fui. De repente, quando eu fui, ele falou, não, já abri a porta, agora levanta lá. Na hora que eu fui levantar a porta, irmãos, o guarda tava lá dentro e atirou, meteu bala em mim. As balas passou assim, bem assim, no meu meio, assim, nenhuma delas pegou em mim. Pegou só uma aqui, assim, ó, de raspão. Então Deus, o mesmo Deus que eu achava que não quis salvar o meu pai, era o meu próprio pai, estava ali me protegendo, cuidando de mim. Como um pai cuida de um filho, irmãos. Ele cuidava de mim, assim como ele cuidou de mim, ele cuidou de ti. Outra vez eu passei num posto de gasolina, eles foi e perguntou, quem tá vendendo droga ali? Eu falei assim, não sei, senhor. Eles foi, a polícia perguntou assim, no posto de gasolina, quem tá vendendo droga ali? Eu falei, não sei, senhor. Aí eu pensei comigo, se eu falar, os traficantes me matam. Se eu não falar, a polícia me mata. Eles falou assim, eu vou te levar no Rio Meia Ponte, chegar lá, eu vou te dar choque, eu vou te bater, eu vou te levar pro Rio. Aí eu falei assim, não, senhor, eu não sei. E eu bêbado, drogado. Aí eles falaram, não, vou te levar no Rio Meia Ponte, se você não falar. Aí eu fui, Deus colocou no meu coração pra me correr. Aí eu fui e menti pra eles, falei, não, senhor, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha recém-nascida, tenho que levar leite pra elas, fralda, deixa eu ir embora e tal, deixa eu ir embora. Eles, não, se você não falar, a gente vai te levar pro Rio, vai te dar choque, vai te matar. De repente eu saí correndo, irmãos, correndo. A hora que eu saí correndo, eles descarregou o revólver em mim, nenhum pegou em mim. Eu virei à direita, nenhum tiro, virei à esquerda, direita, esquerda. Aí quando eu cheguei debaixo de uma casa velha, assim, acho que é dos anos 50, tinha uns pés de manga da mais alto que poste. De repente eu fui e mergulhei assim. Tinha umas folhas assim com mais de 1 metro de altura que eles tinham varrido. Aí eu mergulhei lá debaixo, fiquei lá quietinho. Aí de repente eu vi eles vindo assim, ó, com o carro assim. Não deu pra eles virem correndo atrás de mim no carro na mesma hora, que era aqueles Gol quadrados, civil. Isso era na década de 97, eu acho, não me lembro muito bem. Aí eles viram atrás de mim, não deu pra eles correr atrás de mim, porque estava abastecendo o carro. Aí na hora que eu tava debaixo das folhas assim, ó, tremendo, com medo deles me achar e me matar, aí eu fui e olhei assim, aí tinha um gordão e o baixinho. Aí o gordão vindo assim com o farol apagado, eles olhando pra mim assim, ou olhando assim, me caçando assim, ó, pros lados. Eles foi e falou assim, por que você não atirou pra matar o gordão, falando pro fraquinho, por que você não atirou pra matar ele, por que você não atirou pra matar ele, por que você não matou ele? Aí eu lembro como se fosse hoje, irmãos, porque o meu pai, Deus Altíssimo, não deixou eles me matar. Ele cuidou de mim, ele me protegeu, cuidou de você também, irmãos. Lembre-se de todos os livramentos de morte que Deus te deu. Foi Deus cuidando de ti como um pai cuida de um filho. Eu estive também em lugares perigosíssimos, irmãos, porque esse amigo meu, depois eu parei de andar com ele, acharam ele lá no Tiradentes, deram tiro na cabeça dele, mataram ele, que ele teve que... O velório dele foi no cemitério ali, Parque do Palmeiras. Teve que ser enterrado com o caixão fechado, irmãos. Eu fui no túmulo dele lá, o túmulo dele não tem nada. Tá lá, irmãos. Agora ele morreu sem salvação, ele morreu nas drogas, ele morreu na feitiçaria. A Bíblia fala que a pessoa que morre assim, irmãos, vai direto pro inferno, entendeu? E Deus teve misericórdia de mim, me livrou, assim como tá tendo misericórdia de você. Tá te livrando, irmãos. Não perca a oportunidade de aceitar Jesus Cristo. E eu, por meu pai ter me levado assim nos fliperamas, eu comecei a jogar fliperama em Goiânia, que tinha um fliperama chamado Games Club. Logo eu me tornei o melhor de Goiânia. Em vários jogos, Bomberman 4, ganhei campeonato de X-Men vs Street, ganhei campeonato de The King of Fighters e vários outros jogos, irmãos. Aí eu me tornei o melhor de Goiânia e depois eu comecei a dedicar a minha vida no The King of Fighters 2002, depois eu comecei a jogar, primeiro que começou, irmãos, vou ser sincero pra vocês, foi Goiânia versus Brasília. Eu ia pra Brasília, conheci o Cabecinha, tinha um torneio lá na Ceilândia, conheci o Cabecinha passava 1 semana, 2 semanas, o Cabecinha vinha aqui, depois eu ia lá, passava 1 mês, ele vinha aqui, nós jogava contra melhor, eu ganhava dele, demorou.
muitas melhores para depois ele ganhar de mim, irmãos. Aí ele ganhou de mim uma melhor, aí eu ganhava dele, ele ganhava de mim, e Cabecinha começou a jogar, foi comigo, ele foi meu aluno, você entendeu? Não é me gabando, não é me exaltando, mas é a verdade da história do KOF, todo mundo sabe. Depois eu fui Depois eu fui para São Paulo, chegou lá, tinha o melhor do Brasil, o Gordinho. Eu fui ganhando de todos os melhores jogadores de São Paulo. Ganhei do Zóio, ganhei do Monge, ganhei do Paulinho da Mauá, ganhei do William, a máquina, ganhei do Gordinho, que era o melhor do Brasil na época. Depois eu ganhei de todos os melhores jogadores de São Paulo. Aí fui no Rio de Janeiro, tava ganhando de todos lá. Aí fui conhecer o Léo do Mer, ganhou de mim, o Luiz de Bangu ganhou de mim, porque fizeram uns esquemas lá de macete lá que eu nunca tinha visto, porque eu jogava aqui em Goiânia. Aí depois eu fui treinando. Aí logo o Léo do Mer viu que ele ia perder pra mim, ele parou de jogar, entendeu? Aí ele parou, depois eu ganhei do Luiz de Bangu, ganhei de todos do Rio de Janeiro. Várias vezes que eu ia no Rio de Janeiro eu ganhava de todos de São Paulo, brincava com todo mundo, era muito forte, foi um dom que Deus me deu. Aí eu ganhei de todos de Goiânia, e depois conheci o Jaimão de Campinas, ele me levou para vários lugares, para Salvador, para o estado do Espírito Santo, Londrina. Ele me levou, até agradeço ele, me levou para Porto Alegre. E assim eu conheci quase o Brasil, quase todo, assim, jogando, ganhando de todos no Brasil. Depois a gente foi para Argentina em 2006, ganhei de todos da Argentina pro Brasil. Em 2008 fui em Lima, no Peru, ganhei de todos, perdi pro Salado, porque o Salado ficou um mês levando eu nos flippers, estudando meu jogo. Aí ele me ganhou na primeira melhor de 50-38. Aí na revanche, logo depois de uma semana, nós jogou a revanche lá no Peru, eu tava ganhando dele de 44-40. Aí eles falaram, Será el Pinball, Salado, estás a perder, que quer dizer, fecha o flipper. Sierra é fecha, Pinball é flipper, fliperama, que o Salado está perdendo. Aí eles fecharam o fliperama e o Salado perdeu. Aí eu ganhei do Salado. Aí o Salado veio pro Brasil. Quando ele chegou depois de um ano no Brasil, a primeira melhor eu ganhei dele de 50-32. Aí na segunda melhor eu ganhei dele de 30-29. O Monge assistiu essa melhor, o Jefferson assistiu essa melhor, o Jefferson de Brasília, vários jogadores, o Monge, pergunta o Zóio, eles assistiram essas melhores, eles viram eu ganhando o salário. Se eu quisesse ser o melhor, eu tinha feito igual o Léo do Mer, falar, não, parei de jogar, eu sou melhor que o Salado, sou melhor que todo mundo. E eu tinha ganhado uma do Salado no Peru, e o Salado tinha ganhado uma de mim no Peru. Aí nós estávamos 1-1, ele chegou no Brasil, eu ganhei 2 melhores dele em seguida, entendeu? Se eu falasse assim, igual o Léo do Mer, não, parei de jogar, não vou mais representar o Brasil, eu teria sido melhor até hoje, não teria ido no México e tal, mas não, eu continuei representando o Brasil, mas como eu tinha vícios com droga, eu parei de jogar e fiquei só nas drogas ali, trabalhando na Veno Arcades, e só nas drogas. E o que aconteceu? Eu só nas drogas, o Salado só jogando todos os dias apostado contra o Andrezinho, Paulinho da Mauá, vários jogadores de São Paulo, vinha gente do Rio de Janeiro pra jogar com o Salado, Sabãozinho, ele dava 25 de vantagem, valendo R$100, melhor de 50, Sabãozinho e Joca. Vamos, Joca, chegar lá, vamos jogar, Salado, não. Para você, só vou jogar se solo apuesta, FT 50, R$100. Pueros com 25 para você. Já colocava lá 25 fichas pro Sabãozinho, 25 fichas pro Joca. Eles começavam. Aí pra mim ele não dava nenhuma ficha, falava que eu era muito forte. Aí ele ganhava os R$100 todo dia do Sabãozinho, todo dia do Joca. Ele ficou 1 ano ganhando R$100 do Joca e do Sabãozinho. Por isso que eles aumentou o nível daquele jeito. Que eles ficou forte depois. Mas isso foi a história do KOF. Depois, quando eu fui jogar com o Salado, que eu estava muito nas drogas, eu fui jogar, eu perdi 2 melhores pra ele de 50-16. Depois a gente jogou, depois dessa de 30-29, ele me ganhou, depois que eu ganhei o ano de 50-32 e o ano de 30-29, né? Aí tava 3-1 pra mim melhor. Aí ele me ganhou uma melhor que era de 100, de 91-89. Aí essa melhor de 91-89 ele me ganhou. Aí depois ele foi
e jogou comigo, que ele parou a melhor, era de 100, ele foi só até 91. Aí ele me ganhou uma de 50,43, tá até gravado no YouTube. Aí depois nós foi pra Goiânia, ele me ganhou uma de 50,49, pau a pau, ganhava uma e ganhava uma. Aí na última eu ganhei dele de 50,20. Foi assim as histórias. Mas era pau a pau, eu e ele. Mas tudo bem. Aí voltando lá ao testemunho. Só isso, só pra você escutar um pouco da história do cofre, pra que você venha entender meu testemunho. Aí, irmãos, continuando lá o meu testemunho, continuando as coisas, porque aí eu tive, irmãos, em vários lugares perigosíssimos usando drogas. Tive quando eu ia jogar em Brasília com o Cabecinha, eu tive na Ceilândia, em Brasília, vários pontos de drogas ali usando drogas, e Deus cuidando de mim como um pai cuida de um filho. Quando eu ia jogar em São Paulo ali, que eu morei em São Paulo, eu tive em vários pontos de tráfico de drogas em São Paulo, favelas em São Paulo, Cracolândia em São Paulo, usando drogas na madrugada. E o mesmo Deus que eu achava que não quis salvar o meu pai, era o meu próprio pai, cuidava de mim como um pai cuida de um filho, me livrava da morte, me livrava de facadas, de tiros, assim como ele livrou você. Quando eu estive no Rio de Janeiro, eu estive nas favelas do Manguinhos, Mangueira, Caju, Para Pedro, Caxias, Bangu, várias favelas da Rocinha ali, várias favelas onde eu entrava ali nos bailes funks e as pessoas gritando como se fosse feira, maconha de 5, maconha de 10, pode 5, pode 10, pode vir que é do banco, com saco de dinheiro, com saco de droga, com fuzil do lado ali, eu usando drogas do lado deles, e nada acontecia comigo, porque Deus, o mesmo Deus que eu achava que não quis salvar o meu pai, era o meu próprio pai, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Assim como ele me protegeu, ele te protegeu. Tive em pontos de tráfico de droga no estado do Espírito Santo, em Cariacica, e Deus cuidando de mim como um pai cuida de um filho, não me deixou morrer. Tive em pontos de tráfico de drogas no estado de Salvador, ali no Pelourinho, Jardim Liberdade, vários outros lugares. Tive em pontos de tráfico de drogas em Londrina, Paraná. Tive em pontos de tráfico de drogas em favela em Florianópolis. Tive em pontos de tráfico de drogas em favelas em Porto Alegre. Estive em lugares perigosíssimos em Lima, no Peru, usando drogas, e Deus cuidando de mim como um pai cuida de um filho. Assim como ele cuidou de mim, ele cuidou de vocês, irmãos. Então, irmãos, o mesmo Deus que eu não achava que não quis salvar meu pai, era o meu próprio pai, porque ele cuidava de mim, ele cuidava de você, entendeu? Ele, quando minha mãe, ele salvou meu pai, porque minha mãe falou que antes do meu pai morrer, minha mãe pregou para ele, ele aceitou a Jesus Cristo. Eu achava que ele não quis salvar meu pai, mas ele salvou meu pai. Como que ele salvou meu pai? Ele salvou a alma do meu pai, você entendeu? E é isso que é a intenção dele, é salvar a tua alma, te levar para o reino dos céus, porque ele cuidou de mim, cuidou de ti como um pai cuida de um filho, tá entendendo? E ele quer te levar para o reino dos céus, ele quer que você aceite a Jesus Cristo. Minha irmã, irmãos, também seguiu o mesmo caminho que eu, assim, minha irmã gostava muito, ela não usava drogas assim, tão pesadas assim, usava pouco assim, mas ela também foi pro mundo da farra, pro mundo do pecado. Em 2006 ela morreu também, irmãos. E a última vez que eu vi minha irmã, ela me abraçou, eu abracei ela, ela disse: Flávio, eu estou morrendo. E a gente se abraçou e ela foi parar no hospital ali, e ela estava internada, irmãos. E chegou um homem de Deus assim, foi pregar para ela, falou: se você quer aceitar Jesus? Ela falou: não, senhor, eu quero aceitar Jesus, mas o único problema que tem, que se eu sair desse quarto, eu vivi a minha vida inteira na farra, se eu sair desse quarto, minha mãe me contou a história, se eu sair desse quarto, eu não vou conseguir ir para a igreja, servir a Deus, porque eu gosto muito de farra, eu vou voltar para beber, vou voltar para as festas. Aí ela foi e falou assim: não, mas vai pregando, falou isso pro pregador, vai pregando para os outros pacientes que eu vou pensar. Passou ali algum tempo, uns minutos, ali ela conversando com a minha mãe conversando com ela e tal, e minha mãe pregando para ela também. Ela falou: não, mãe, vai lá e chama aquele pregador que eu vou aceitar Jesus. Ela levantou a mão direita assim, irmãos, e falou assim, da mesma forma que todos nós fazemos: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te aceito como Salvador da minha vida, Salvador da minha alma. E Jesus ali, irmãos, escreveu o nome dela no livro da vida. Passou poucos dias, ela veio a falecer naquele hospital, irmãos. Mas ali, irmãos, Deus levou ela, e eu acredito que Deus salvou a alma dela, porque ela mesma falou que se ela saísse daquele hospital, irmãos, ela ia
ela ia voltar para o mundo das farras, das drogas, você entendeu? Deus, irmãos, ele não está interessado no teu corpo, ele está interessado em salvar a tua alma. Ele está me usando aqui para contar o meu testemunho, irmãos, para que você, irmãos, aceite a ele como teu salvador, para quando você morrer, você ir para o céu, para você não ir para o inferno. Eu tive em lugares perigosíssimos, pontos de tráfico de drogas nesse Brasil, irmãos, e Deus cuidou de mim. Tive no México, passei pela Bolívia, Paraguai. Deus cuidou de mim como um pai cuida de um filho, irmãos, e me deu incontáveis livramentos de facadas, de tiro, de morte. E estou aqui agora hoje para exaltar a Deus, para contar esse testemunho para você. Busca a Deus, irmãos, leia a Bíblia, busca a Deus, jejue, ore, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que através desse pequeno testemunho meu você possa saber que Jesus cura das drogas, assim como Ele me curou, para você saber que Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, que Ele esteve cuidando de você toda a vida. Ele falou assim para mim, eu estava na igreja esses tempos atrás, ele disse assim, Flávio, fala para eles que eu cuidei de cada um deles e continuo cuidando como um pai cuida de um filho. Deus falou que eu assoprei o fôlego de vida nas narinas dele, eu coloquei a força para eles dar os primeiros passos, as primeiras palavras, eu dei livramento de morte, eu dei livramento de enfermidade nos hospitais. E Deus, Ele está cuidando de você, e Deus é um Pai bondoso e amoroso, e está de braços abertos para você, irmão, para você aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. Aceite a Jesus Cristo, irmãos, aceite Ele como teu Salvador. Deus falou comigo assim, fala todo o teu testemunho, chegou a hora, irmãos, não tem como eu correr, se eu não fazer o que Deus quer, eu que não vou para o céu, entendeu? E para que minhas mãos estejam lavadas agora, eu vou contar mais um testemunho para vocês, porque eu abandonei o cofre. Eu fui arrebatado em espírito, irmão, Na Bíblia até Paulo foi arrebatado em espírito, João foi em Apocalipse, fala Apocalipse 1, João foi arrebatado em espírito, Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, 14, alguma coisa assim. Ali, irmãos, João viu Jesus glorificado. Jesus, ele tem o cabelo branco, como lãs branco. Ele tem os olhos como chamas de fogo. E ele tem o cinto de ouro. E ele tem, a sua voz é como voz de muitas águas. Ele glorificado, João viu. Agora eu não, irmãos. Deus me arrebatou e eu vi Jesus na cruz. Eu vi, irmãos, Jesus me arrebatou há mais de 2000 anos atrás, irmãos, quando ele estava na cruz, há mais de 2023 anos atrás. Eu estava orando assim, de repente, do nada eu saí do meu corpo. Eu olhei assim, vi o céu todo nublado e eu não sabia assim onde eu estava, lugar nenhum. De repente eu vi uma cruz e Jesus naquela cruz, irmãos. Jesus estava ali com o corpo ali magrinho, irmãos, magrinho. Porque eu acho que ele jejuava muito, magro, e o corpo queimado do sol, e ele assim com a cabeça assim, ó, virada assim, eu não conseguia ver o rosto dele, eu não vi o rosto dele, irmãos, eu não via o rosto dele. Quando eu olhei assim, eu já assustei quando eu vi ele na cruz, pregado na cruz assim, com os braços abertos assim, e com a cabeça assim, eu não conseguia ver o rosto dele. Aí ele foi e falou assim, uma voz assim, muito forte, irmão, uma voz assim, muito de autoridade: filho meu, quero ver o meu rosto? E eu disse, não, Senhor. Eu assustei na mesma hora e disse, não, Senhor, eu não sou digno de ver o teu rosto. Porque eu já assustei assim na hora, eu falei, eu sou um pecador, eu não sou digno de ver o teu rosto, Jesus. De repente, irmãos, mais uma vez eu vou falar isso para vocês, eu vi um prego e uma marreta que pregou minha mão bem assim. Na hora que ele pregou o prego bem na minha mão assim, na palma da minha mão assim, ó, da minha mão direita assim, um prego assim, como se ele tivesse me pregado na cruz, pegou minha mão direita e meu pulso esquerdo assim. Aí eu fui ver aquele monte de sangue jorrando assim, senti o prego entrando na minha mão, mas eu não sentia dor nenhuma. Aí eu voltei
pra minha sala da minha casa, onde eu tava orando. Eu olhei pra minha mão assim, jorrava sangue da minha mão assim, mas eu não sentia dor nenhuma. Aí eu olhei pro sofá assim, não tinha nada de sangue, irmãos, coisa espiritual tremenda. Aí até hoje eu tenho essa marca. Se você me encontrar, você me pede que eu vou mostrar pra você na minha mão, pra você ver que eu não tô mentindo, entendeu? Tomé também tá na Bíblia que quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu pros discípulos, mas não apareceu pra Tomé. E Tomé falou assim: não, eu só vou crer se eu ver as marcas do prego de Jesus na mão dele. Jesus voltou para ele e apareceu para ele, irmãos. Eu não tô brincando não, irmão. Você acha que todos os dias que eu acordo, que eu vejo a minha mão furada até hoje, a marca furada até hoje, você acha como que eu fico? E Deus mandando eu pregar para vocês que jogar é pecado, tá levando milhões de pessoas pro inferno, que nós temos que obedecer a Deus, que nós temos que abandonar a bebida, abandonar o pecado, a prostituição, a mentira, o mundo, abandonar os jogos para se arrepender, servir a Deus para quando nós morrer, nós ir morar no céu, irmãos. Por isso que eu abandonei o cofre, por isso que eu tô lutando todos os dias, mas ninguém amou mais que o cofre do que eu não, irmãos. Ninguém fez mais pelo cofre do que eu do Brasil, não. Eu ganhei todos da Argentina, todos do Peru, quase ganhei todos do México, fiquei em segundo lugar no México lá no torneio nacional, perdi pro Cula. Fiquei quase um mês lá no México, lá invicto, ganhando de todos os jogadores do Brasil, do mexicanos pro Brasil. Ganhei do Abraham, ganhei do Ruletas, ganhei do Coreia, aquele do Shang, ganhei do Clave, ganhei do Caras, ganhei do Bart, ganhei 3 melhores dele, ele ganhou 2 minhas, e eu acredito que se eu jogasse mais ele ia ganhar de mim também, que ele era muito forte, foi o único jogador que nunca perdeu pro Tosh. Ganhei, irmãos, perdi pro Kula, o último jogador que faltava, perdi pra ele, depois eu tive que ir lá, porque eu quis, para conhecer os Zeus, eu fui lá na fronteira com o Texas, fiquei mais de um dia dentro do ônibus para conhecer os Zeus, para jogar com os Zeus, mais de um dia, entendeu? Então, irmãos, fiquei mais de um dia ali e fui lá, perdi pro Zeus também, mas conheci Chihuahua. Eu gosto muito de todos os mexicanos, são meus amigos, gosto muito de todos os peruanos, os argentinos. Fui para a Argentina em 2006, ali representei o Brasil lá, ganhei de todos os argentinos, mas quase perdi também pro Diez. E lá eu passei muito frio. Pro Peru, irmãos, foi 5 dias dentro do ônibus. Agradeço até o Joker por ter me levado ali pro Peru em 2008. A mãe dele ajudou a pagar a passagem para mim ir, que eu tinha pouco dinheiro. Me deu hospedagem, me deu comida lá, não deixou eu ficar lá na rua lá e nem passar fome lá no Peru. E por isso que eu gosto muito do Joca, eu tenho o Joca como se fosse meu irmão mesmo, por isso que eu sempre tô com ele assim, falando bem dele, eu gosto dele porque a mãe dele pagou a passagem pra gente ir pro Peru. Se não fosse ele, eu nunca tinha ido pro Peru, nunca tinha ido lá em Lima. E foi 5 dias e 5 noites nós dentro do ônibus, irmão. Nós chegamos em Bolívia, quase morrendo de frio, entendeu? Quando nós chegou lá, a mãe dele pagou até um hotel pra nós, que nós estava congelando dentro do ônibus. Quando chegou lá, tinha 20 cobertas, assim, 20 cobertor, uma fileira, assim, de 20 cobertor, assim, ó, mais de 3 metros de coberta. Quando nós entrou lá de baixo, assim, ó, aí que nós passou o frio, ficou quentinho. Uma coberta, assim, não dava, não. O frio era tão forte que atravessa tudo, assim, não é a mesma coisa na Argentina, ó. Esses países Argentina, Bolívia, se tiver só com uma camiseta, uma blusa de frio, um cobertor, não adianta não, tem que colocar umas 10, 15 cobertas em cima de você, pra você esquentar, não tô mentindo não. Então eu fui lá no Peru, representei o Brasil, depois voltei 5 dias, 5 noites, fiz tudo pro meu país, irmãos, pelo cofre do Brasil, fiz tudo pra representar o Brasil. Você entendeu? Eu fui uma pessoa o pioneiro do cofre no Brasil, coloquei o Brasil entre os melhores da América Latina, entendeu? Então, o que acontece? Deus me escolheu para pregar a palavra para vocês. Deus me escolheu para alertar vocês que jogar é pecado, infelizmente, entendeu? Eu parei de jogar por causa disso, irmãos, mas o que eu mais gosto de fazer é jogar. Mas se eu continuar no jogo, eu vou morrer também e vou ir pro inferno.
Então assim, infelizmente irmãos, não fica com raiva de mim não, busca a Deus, busca Jesus, pergunta pro Espírito Santo, porque a Bíblia fala que só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Procura ele, vai orando, vai falando com Deus, fala: ô Espírito Santo, mostra pra mim o que eu tenho que parar de fazer nesse mundo para quando eu morrer eu ir pro céu. Mostra pra mim, fala com Deus, irmãos. Deus é seu pai, ele vai falar com você, você entendeu? Ele vai mostrar pra você a maneira certa que você tem que viver aqui na terra, pra quando você morrer, você ir morar no céu. Aqui, ó, a Bíblia, ó. Essa palavra aqui vai nos levar pro reino dos céus, tá bom? Busquem a Jesus, leia a Bíblia, irmãos, porque quando nós morrer, nós vai estar diante do trono branco de Deus, tá em Apocalipse 20, 11. E a Bíblia vai ser aberta, abrirão-se os livros e outro livro abrirão, o livro das obras e o livro da vida. Os livros são qual? 66 livros da Bíblia vai ser aberto diante de nós, irmãos. Vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, o Altíssimo, Deus Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Aí a Bíblia vai ser aberta assim, você vai estar diante do tribunal branco de Deus. Aí a palavra de Deus vai mostrar tudinho assim, ó, o que você podia fazer, o que você não podia fazer aqui na terra. Aí Deus vai falar, mostrando sua vida lá, você pecando, você jogando, você bebendo, você usando droga, você na prostituição, você no adultério e eu também, né? Aí lá Deus vai falar assim, ó, antes de nós aceitar Jesus, lá você pecando, lá você bebendo, e a palavra de Deus falando, os beberrões não herdarão o reino dos céus, lá você mentindo, e a minha palavra falando que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Deus vai mostrando na Bíblia dele, irmãos, na palavra dele, aqui ó, a minha palavra falando, tudinho você fazendo, ó, já vai ser, irmãos, julgados pela Bíblia, irmãos. E nós não lê a Bíblia, tem que ler, nós não, eu tô lendo, né? Agora você que não tá lendo, eu sinto muito. Você está perdendo a sua salvação, a sua vida eterna. Aí, o que acontece? A Bíblia vai ser aberta. Aquela pessoa que arrependeu, pediu perdão, aceitou a Jesus Cristo e pediu perdão para Deus, foi batizada, começou a viver uma vida para servir a Deus, vai ser escrito o nome dele no livro da vida, ele vai para o céu. Mas aquela que não, irmãos, vai para o inferno. Infelizmente, a saber, a segunda morte, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que vai ser lançado o diabo e seus anjos também. Ali a pessoa vai ficar sofrendo, irmão, chorando, rangendo os dentes para sempre, entendeu? Então aqui, irmãos, o sangue de todas as pessoas que eu conheci tá lavado das minhas mãos, entendeu? Tá lavado das minhas mãos. Se você falar assim, meu pastor falou que jogar não é pecado, aí é você e ele, irmãos. É você e ele, você vive a vida que você quiser. Quando você estiver lá no céu, lá nos portões celestiais, para entrar no reino dos céus, você entendeu? E Deus falar para você assim, você não pode entrar porque você estava jogando, porque você estava mentindo, que você estava só no jogo lá na terra, você não pode. Mas eu ia para a igreja, eu servia a Deus, meu pastor falou que podia jogar. Aí eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? É você e Deus. O que eu tô falando e tô alertando foi o que Deus me pediu, que jogar é pecado, você entendeu? E atrapalha a sua vida espiritual com Deus, vai te atrapalhar se entrar no reino dos céus, porque foi assim que o Espírito Santo me convenceu e é assim que eu tô vivendo, tô lutando para fazer, você entendeu? Porque eu não quero morrer e ir pro inferno, entendeu? E eu não vou arriscar passar uma eternidade lá queimando no lago de fogo e enxofre lá no inferno por causa de jogo, você entendeu? Então eu tô lutando, Jesus me ensinou que eu jejuando, a minha carne ela quer fazer eu pecar, ela quer voltar eu jogar, voltar eu fazer as coisas desse mundo que é prazeroso para ela, mas Jeremias me ensinou, tá escrito lá em Jeremias, maldito o homem que confia no homem, somos malditos se confiarmos nessa carne, mas Jesus nos ensinou a crucificar ela como? Jejuando, você acorda cedo, lava o rosto, fala com Deus, Jesus, eu tô jejuando agora, eu vou jejuar até a hora que você der conta, irmãos, para você me libertar, tirar os desejos de eu pecar contra ti. Você entendeu? Aí Jesus vai fazer o quê? Jesus vai tirar o desejo de você jogar. Se você bebe, Jesus vai fazer se sentir nojo pelo jogo, pela bebida, pelas drogas. Ele vai te curar, entendeu? Então é jejum, é orando, é ler na Bíblia, é ir na igreja. É uma luta, irmãos, é uma luta. Infelizmente é uma luta até o último dia de sua vida.
é jejum, oração, é leitura de Bíblia, é vigilância. Na hora que você for falar, você vigia para não mentir. Ao estiver andando na rua, você vê aquelas mulheres passando lá, mostrando o corpo, você vira o rosto para não pecar e não desejar, porque a palavra de Deus diz que se a gente cobiçar, olhar numa mulher já coração impuro, a gente já tá pecando, você entendeu? Tá adulterando. Então uma luta, irmão, contra o pecado. Pra você ter o Espírito Santo habitando em você, você tem que abandonar tudo, renunciar às coisas do mundo, renunciar a todas as coisas que não agradam a Deus. Mas você fazendo isso, irmãos, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Quando você morrer, esse mesmo Espírito Santo, Pai Abraão vai vir, Jesus vai vir com os anjos, vai te levar para o reino do céu. Você vai morar eternamente lá no reino dos céus, tá bom? Deus vai enxugar de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas foram passadas. Apocalipse 21, tá lá, pode ler. Fica com Deus, tá bom? Eu vou continuar orando, vou continuar jejuando, vou continuar pregando a palavra de Deus. Se quiser orar comigo, vem orar comigo aqui no meu canal, entendeu? Eu vou estar orando para todos os inscritos. Se quiser, se inscreve. Se não quiser se inscrever também não tem problema, entendeu? Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, entendeu? Estou fazendo a vontade de Deus, porque quando eu morrer, o sangue de todas as pessoas que eu conheci nessa terra está lavado das minhas mãos, porque eu estou fazendo o que Deus me pediu. Estou pregando contra os jogos, estou pregando contra o pecado, estou pregando contra o pecado. Deus falou para mim pregar contra aquilo que eu mais amei, que é jogar, pregar contra jogos e alertar todo mundo. Está jogando aí apostado, tá, né, achando bom e tal, né? Saiba que é pecado e você tá se caminhando a tua vida para o inferno, para uma vida de tormentos, para uma vida de sofrimento, para uma vida de fogo eterno, onde a pessoa fica ali sofrendo, fica ali fogo nela 24 horas, não tem água, não tem comida, não dorme, entendeu? Mas se arrepende, irmãos, busca Jesus, peça perdão a Deus, busca uma igreja. Deus tira a vontade de tudo de você jogar, irmão, você não tem mais vontade, entendeu? É uma luta. Se você jejuar, orar, ler a Bíblia, Deus vai tirar essa luta. Pra que você quer ser famoso em jogo, moço? Larga de ser bobo. Eu fui famoso nisso daí, não adianta nada não, larga de ser bobo. O bom é nós morrer e ir pro céu, viver eternamente com Jesus Cristo e com os anjos. Vamos vencer a carne, vamos vencer essa luta e vamos vencer essa FT aí, ó, contra o pecado, contra o mundo. Vamos herdar a vida eterna, irmãos. Vamos, vocês todos aí, ó, vocês é tudo mora no meu coração. Gosto de todos vocês, todos os jogadores aí de KOF do Brasil, Peru, Argentina, México. Gosto de todos vocês, irmãos. Eu quero que vocês todos vai morar no céu comigo. Mas a salvação é individual, infelizmente eu não posso fazer nada. É você e Deus, você tem que lutar por ela. Você que tem que ir na igreja, você que tem que abandonar a carne, abandonar os desejos da carne, renunciar dia após dia aí, ó, lendo a Bíblia, jejuando, orando. Fica com Deus, tá bom? Se inscreve no meu canal aí, continua aí, ó. Você vai estar recebendo oração, vem orar comigo, vem ler a Bíblia comigo, vem jejuar comigo, vamos na vigília, sábado tem vigília, vamos aí, tô na igreja aí, ó, IPDA, Pentecostal Deus e Amor. Vem, irmãos, vem buscar a Deus, não fica julgando não, fica julgando igreja, não fica julgando ninguém não, irmão, preocupa na sua vida após a morte. Todos nós, seres humanos, somos falhos, irmãos. Eu sou falho, todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Se eu fiz algo que te magoou, te peço perdão em nome de Jesus diante de Deus. Se eu fiz alguma coisa assim que te entristeceu lá no passado, eu te peço perdão em nome de Jesus, me perdoa. Mas eu tô aqui, irmãos, colocando a minha cara aqui, ó, para fazer o desejo de Deus, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja louvado. E Deus está sendo que Ele cresça e eu diminua. Que louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus Cristo, que suportou aquela dor por nós ali, ó, irmãos. Irmãos, imagina, irmãos, eu fui lá e vi Jesus pregado na cruz. Ele falou assim: filho meu, quero ver o meu rosto. Eu disse não. E o que Jesus quer falar para você que não sou digno, o que Jesus quer falar para você que no final desse testemunho o que Jesus quer perguntar para você aqui, ó, para você que tá vendo esse vídeo, quer ver o meu rosto? Filho meu, quero ver o meu rosto?
Para que você veja o meu rosto, você tem que vencer o pecado, você tem que abandonar o mundo, você tem que abandonar as coisas que não agradam a Ele. Porque quando você morrer, você vai ver o rosto de Jesus, irmãos. Deus tocou no meu coração para falar essa palavra para você. Você tá achando que Ele não me usa? Ele usa, irmãos. Todas as palavras que eu tô falando para você, que é Ele que tá colocando na minha boca para falar para você. Se você, irmãos, negar o pecado, se você negar o mundo, se você negar a prostituição, as festas, os jogos, as bebidas, as drogas, você vai ver o rosto de Jesus. E nesta noite ele pergunta para você: filho meu, quer ver o meu rosto? Vença o pecado, vença o mundo, renuncie aos desejos carnais, que você vai ver o rosto de Jesus quando você morrer, porque ele vai ir aí. Quando você morrer nessa terra, ele vai lá te buscar e vai te levar para o reino dos céus e nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo e com os anjos, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vou orar aqui o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, amém. Jesus, muito obrigado por esse testemunho. Que você que está aí, irmãos, nas drogas, que você está aí no pecado, saiba que não importa quem você seja, irmãos. Você pode ser homossexual, você pode ser lésbica, você pode ter, não importa, você pode ter vivido a sua vida inteira nas drogas, nos jogos, no pecado, no crime. Você só necessita pedir perdão para Deus, dobrar o seu joelho. Onde é que você está aí nos presídios? Deus vai te curar, Deus vai te aceitar como filho dele. Peça perdão a Deus que ele vai te curar do teu problema, irmãos. Eu conheço um pastor, irmão, que ele era ex-travesti, ele casou com uma mulher que era ex-lésbica. Hoje eles têm 2 filhinhos lindos, mais de 10 anos que ele está na igreja, você entendeu? Eles dirigem 7 igrejas e eles são homens de Deus. Então, irmãos, coloca sua mão para cima assim, que ele quiser aceitar Jesus. Fala: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o último dia da vida eterna, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, porque eu te aceito como Salvador da minha vida e o Salvador da minha alma, Senhor Jesus. Fala assim, irmãos, que Deus vai escrever o teu nome no livro da vida e quando você morrer, você vai viver eternamente com Jesus Cristo e com os anjos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, a sua família, os seus filhos, a sua mãe, os teus irmãos e toda a tua família, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, irmãos. Eu continuarei orando, continuarei jejuando, continuarei buscando a Deus junto com você. Tchau.